tentando jogar para uma discussão política. O nosso objetivo é construir o direito dos trabalhadores. Estamos falando em dissídio coletivo no primeiro momento. Há uma denúncia, o senhor acaba de fazer uma denúncia, de que a decisão da Assembleia é fruto de ilegalidade, de abuso, etc. O Ministério Público do Trabalho já foi procurado pelos senhores. E o que tem a dizer, doutor Noedi? Que informação o senhor tem? Primeiro, realmente, o Ministério Público já foi devidamente representado em duas ocasiões. Uma, acredito que logo depois, outra talvez antes, mas tudo em volta dessa Assembleia que se tem por viciada e irregular, pelas razões que o Luiz Afonso acabou de declarar aqui. Bem, como dias antes houvera um movimento grevista desafiando a atuação do MPT na condição de mediador, acho que foi a própria comissão de negociação tirada na Assembleia de dezembro do ano passado, procurou novamente o MPT para tentar mediar essa situação aí. Ministério Público do Trabalho. Isso, para tentar mediar essa situação aí. Pós-Assembleia que acolheu a proposta patronal e gerou uma convenção coletiva que foi firmada e, segundo nos informam, foi levada a registro no Ministério do Trabalho, como deve ser. Então, o processo estaria encaminhado nesse sentido. Houve uma convenção, nem chegou a haver o dissídio, então? Não. O dissídio é quando não se acordam e vão justamente tentar dirimir as dúvidas. Então, juridicamente, neste momento, existe uma convenção coletiva de trabalho, resultado de uma assembleia, acordo firmado entre os dois sindicatos e registro no Ministério do Trabalho. E, portanto, está vigendo entre as partes. Se está registrado no Ministério do Trabalho, como nos disseram, a informação nos foi prestada pelos próprios representantes do sindicato. A gente não tem como foi ver isso, mas se realmente foi levada a registro, ela passa a ter vigência para as categorias envolvidas. Então, é um ponto. Porém, o que se diz é que um dos seus pressupostos, a Assembleia Geral que aprovou, que acolheu a proposta patronal, enfim, ela é viciada. Mas ainda não tem uma declaração judicial. Não tem uma declaração judicial. Porém, o Ministério Público está com essa representação e já tem diversos elementos de convicção. Ou seja, estamos investigando. Porém, há uma ou duas ações judiciais que cuidam do mesmo fato, ajuizados pelos mesmos denunciantes lá do Ministério Público. Então, não tem sentido o Ministério Público do Trabalho investigar e imagino que levar ao juízo uma questão que está judicializada por outra pessoa. Então, fica muito claro o seguinte: o Ministério Público do Trabalho, em todas as facetas, atuando. Em primeiro lugar, recebendo a representação para tentar demonstrar ou não a ilegitimidade, a ilegalidade da Assembleia, mas, enquanto isso, também coibindo abusos de quem está insatisfeito com o quadro. Faltou só um detalhe. Houve essa tentativa de mediação. A colegas de segundo grau, reuniões das quais eu participei por conduzir essas diversas investigações em face dos sindicatos ferroviários, e que é uma atuação que nós fizemos em primeiro grau. Houve essa tentativa de mediação. Numa primeira reunião, envolvendo categorias patronal e profissional, e mais essa comissão tirada para negociar o dissídio, se comprometeram em realizar um plebiscito que sairia na data de hoje e que teria por objetivo ratificar ou não aquela Assembleia e, portanto, a convenção coletiva. Bom, plebiscito que é uma construção, não tem previsão nenhuma. Não tem previsão. Até foi proposta do MPT, colega a Beatriz, lá de segundo grau, Paulo Queiroz, que tentaram uma saída. E naquele momento houve a concordância. Todos os representantes da categoria patronal, profissional e também da comissão de negociação, que havia divergência de todos os lados, concordaram em realizar esse plebiscito. E se estava trabalhando na cédula, nos locais de votação, as empresas cederiam os locais, os murais, tudo estava caminhando tranquilo. Porém, havia alguns ajustes, né? Então, por exemplo, não haveria espaço para promoção, para ataques pessoais ou propaganda política. Haveria um plebiscito para dizer sim, caso quisesse validar a Assembleia e, por conseguinte, a comissão, ou não, para invalidar tudo. Bom, mas na segunda reunião,
tendo em vista acusações mútuas, descumprimento deste acordo de não agressão, esse pacto, retirou-se primeiro a categoria patronal e em seguida o sindicato entendeu por bem não realizar mais a consulta. Então era uma mediação. Nesse ponto o Ministério Público do Trabalho lavrou um termo e seguiu. O Capelari que aqui está é quem representa, porque preside a empresa e é o nosso secretário municipal de transportes, vai nos dizer, a estas alturas do campeonato, ao município o que compete e o que está fazendo o município para que este episódio não se repita, por exemplo. Boa noite, Brito. Boa noite, os colegas da mesa. Boa noite, quem nos assiste. Na verdade, quem é gestor, né, quem está na prefeitura, tem a obrigação de prover, né, o direito ao transporte coletivo, que é um serviço essencial para a população. Nós também tivemos as informações praticamente momentos antes de acontecer a manifestação de operação, né, tartaruga, ou atrasar as viagens, né, e que esse prejuízo, Brito, em termos de circulação hoje, com a quantidade de veículos em circulação, com o modelo operacional que nós temos na cidade, uma cidade onde tudo converge para o centro da cidade, qualquer obstáculo na via, o prejuízo é imediato, o reflexo é imediato, e aconteceu isso principalmente no corredor da João Pessoa, onde alguns manifestantes, mas com o apoio de alguns motoristas, atrasaram a viagem, né? Nós temos imagens que comprovam isso. Nós vamos tomar todas as medidas dentro da lei, dentro do que é possível ser aplicado. Nós vamos encaminhar, inclusive, essas imagens às empresas, né, que são proprietárias desses veículos, para que também eles possam tomar as medidas dentro do seu âmbito, porque nós temos a obrigação legal e constitucional de manter o sistema de transporte em pleno funcionamento. Nós tivemos um grande prejuízo hoje no sistema operacional de transporte por ônibus. As pessoas tiveram prejuízo nos seus compromissos, e, portanto, nós vamos, como órgão gestor e fiscalizador do sistema de transporte de Porto Alegre, tomar as medidas dentro da lei, dentro do Código de Trânsito, no caso do bloqueio da via, dentro da legislação municipal na questão do atraso proposital da viagem, e para que a gente possa realmente penalizar quem foi o responsável por uma ação que, no nosso entendimento, é fora do contexto, porque nós já temos, inclusive, o acordo coletivo protocolado na IPTC através do Sindicato das Empresas, que solicitam a atualização, a revisão da tarifa, e que até uma segunda, uma decisão judicial, para nós, do Poder Público, aquele acordo coletivo tem valor legal para isso. Então nós vamos tomar as medidas que nos cabem. No período da tarde já tivemos um planejamento mais adequado. Tivemos uma reunião, inclusive, com a própria Brigada Militar, para que a própria Brigada pudesse nos dar a segurança necessária para tomar outras medidas para garantir a fluidez do sistema de transporte. E, se houver, novamente, nós também vamos tomar as mesmas medidas. Bom, e tem um dado peculiar, né? O município, na verdade, é quem tem o serviço como obrigação, ele concede pelos meios legais da permissão, da outorga, ou como queiram, mas também explora, porque a Carris é do município. Então, há um papel multifacetado da cidade de Porto Alegre. A Carris também já se identificou, a Carris, por seus motoristas, por seus profissionais, também atuando na mesma linha. Nós temos um líder do movimento, um dos líderes que está aqui, que é da Carris, mas ele não estava dirigindo nenhum caminhão, nenhum ônibus, nada disso. Ele estava dirigindo a categoria, como vimos ali
nas declarações. O que é que a EPTC e a Prefeitura examinam especificamente da Carris? Bom, na verdade, Brito, cada um tem o seu papel dentro do sistema. A Carris é uma empresa operadora do sistema de transporte. Nós somos, pela nossa responsabilidade, somos o órgão que concede, né, a permissão de exploração desse serviço, e temos o poder legal para regular, né, fiscalizar, e esse é a nossa missão. Nós, claro que temos uma relação não só com a Carris, mas com todos os outros operadores, uma relação... A EPTC multa a Carris, preciso. Com certeza, e isso acontece diariamente. Isso, se nós pegarmos lá o relatório de autuações que a EPTC por fiscalizações por cumprimento da tabela horária, de postura, dos seus colaboradores, nós vamos ver que ela tem uma distribuição, praticamente igual, quase, ou muito parecida com os outros operadores. Então nós não temos distinção na questão da cobrança da prestação de serviço pela Companhia Carris. Mas a Companhia Carris, ela é uma empresa pública, nós temos relações, como disse, de igual teor com ela, e através da identificação nós temos informações que a maioria do movimento está dentro da Companhia Carris, e que também a Carris receberá essas mesmas informações e a mesma cobrança que nós vamos fazer para os outros operadores, no sentido de eles apurarem, né, as responsabilidades dentro das suas companhias, das suas empresas, para que os autores, né, que provocaram esse prejuízo ao cidadão de Porto Alegre também tenham a sua responsabilização. Já tivesse uma pequena participação. Para concluir este bloco agora, explica para nós, com a tua experiência de homem de sindicato, o que está havendo nos sindicatos rodoviários? Quantos sindicatos nós temos? Eu nunca tinha visto a Força Sindical e a CUT tão juntas. Não é a Força Sindical e a CUT, eu acho que novamente... É porque eu te identifico como representante da Força Sindical. Eu sou o presidente da Força Sindical aqui. Me lembro do Conversas Cruzadas dos Novos Eleitos, tu compareceste não com a rosa do PDT, mas com o símbolo da Força Sindical. Tu não me viu direito. Agora, eu estou com o símbolo da Força Sindical. E sou o presidente dela aqui no estado, dirigente nacional da Central, temos congresso aí esse ano. Então, eu acho que quem perdeu novamente foi os trabalhadores de Porto Alegre, que vem perdendo. Nós temos um transporte em Porto Alegre precário. Quando o Afonso fala, não é a Força Sindical e a CUT estamos juntos. Eu me elegi como representante dos trabalhadores de Porto Alegre, fiz voto nos rodoviários, fiz voto nos comerciários, fiz voto dos trabalhadores. E quando o Afonso fala isso, eu participei da primeira Assembleia de Rodoviária. E essa primeira Assembleia, quando eu intervim no início aqui, essa primeira Assembleia ela teve passos a passos. E o sindicato incluiu o artigo 2 dessa primeira Assembleia. E lá o sindicato, nesse artigo 2, ele pedia autorização para o sindicato ser o negociador da convenção coletiva ou a comissão. O sindicato perdeu na Assembleia, lá no artigo 2, dá autorização para a convenção, para a comissão ser a negociadora. E a comissão ganhou por maioria absoluta, eu estava na Assembleia, maioria absoluta. Então, aí quando se quer fazer um cálculo de nova tarifa de transporte, é uma tarifa ilegal já. Nós estamos há 20 anos sem licitar o transporte coletivo de Porto Alegre. Estamos há 20 anos sem licitar o transporte. É um transporte precário, os trabalhadores sofrem nesse transporte. Hoje a população de Porto Alegre viu uma parte do sofrimento desse transporte. Quando a população quer ir para o seu horário de trabalho, não tem ônibus disponível no horário que a população precisa. Nosso transporte é puxa-puxa. Eu, ano passado, pedi uma CPI na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, não era vereador ainda. Pedi uma CPI. Esse ano, o primeiro ato que eu fiz é criar uma comissão especial na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para discutir o transporte coletivo de Porto Alegre. Um motorista de ônibus que faz ali em Iguatemi, sabe onde é que ele faz xixi? Eu posso falar xixi aqui no ar, né? Sabe onde é que ele faz xixi? Na grama, na moita, se o shopping está fechado, porque não tem um banheiro para ele fazer um xixi. Não tem um banheiro.
o ouvinte, o telespectador que está nos vendo, passe ali no Iguatemi, tem um monte de ônibus que para ali no Iguatemi, vê onde é que esse motorista, cobrador de ônibus faz as suas necessidades. O Ministério Público está aqui. Não tem um banheiro ali, se o shopping está fechado, esse motorista não tem um banheiro.